no Instagram da coalizão. Semana passada nós tivemos uma lei no estado de São Paulo aprovando a separação de leito em maternidade das mães que tiveram filhos natimortos, abortos espontâneos ou estão aguardando a retirada do feto que teve morte dentro do útero. Separá-las das mulheres que tiverem seus filhos normalmente. Você imagina o constrangimento para ambas. Uma está em luto, a outra querendo celebrar, constrangida com o sofrimento daquela mãe que perdeu o filho, a mãe que perdeu o filho sem poder ter seu tempo para se recuperar. Então, assim, foi um projeto de lei de uma deputada. Algum homem teria pensado nisso sem ter essa noção dessa vivência da maternidade? Talvez sim. Um homem mais sensível, um homem mais atento. Mas a gente sabe que as questões femininas, em regra, são resolvidas por mulheres. Ou pelo menos levantadas por mulheres, né? Então, essa representatividade feminina é importante. O peso do trabalho de cuidado, a responsabilidade dos filhos, todas as questões envolvendo direito de família. Então, assim, é importante. Essa coisa, não tanto faz, o importante são as ideias. Nem sempre os homens vão entender as dificuldades que as mulheres enfrentam. Sim. Eu até vi essa matéria que você publicou lá, achei interessante mesmo, é uma boa ideia. Mas, assim, ao mesmo tempo, acho que a comunicação acaba dividindo, tipo assim, os homens das mulheres, né? Criando uma narrativa de divisão, né? Sendo que, assim, não são todas as mulheres que são mães solteiras, entendeu? Não, sim. Então, assim, quem é pai presente, por exemplo, acaba se sentindo um pouco ofendido, né? Porque também tá numa situação como essa junto da mãe, né? Claro, que sofreu ali a perda do filho e perdeu o filho junto, né? Então, assim, é uma boa ideia. Tenho certeza que a maioria dos homens vão concordar, né, com essa ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado com a questão da comunicação, né? Às vezes a publicidade, ela pode jogar contra, né? Dependendo da forma como que é divulgado, pode ser que leve a esses questionamentos. Não esse projeto em si, não, né? Mas não o projeto a forma como que é falado, exatamente, né? Porque existem alguns assuntos que realmente são pertinentes, realmente a gente precisa falar, só que acaba gerando uma publicidade errada em cima, né? Não é o caso, né, desse caso em si. Mas eu gosto de falar, às vezes acaba deixando alguém de fora da conversa que poderia dar uma opinião, assim, que realmente fosse... São mais forças, né? Exatamente, for mais força. Porque esse discurso de divisão realmente atrapalha, né? E, assim, igual o Glaucio falou, acho que eu sou bem mais do lado para unir forças, né? Eu sei que nem sempre é possível, né? Infelizmente, existe um lado puxando e o outro lado também puxando, e vira aquele cabo de guerra e acaba que ninguém resolve nada, né? Eu acredito que esse é o maior mal do Brasil hoje, esse cabo de guerra, né? Sim, e essa guerra do sexo também. Quando uma mulher fala, olha, eu não tô me sentindo confortável com essa situação, o homem já se sente necessariamente atacado. Ou ele faz algum pronunciamento, a mulher também reage como se estivesse numa questão de nós contra eles. Sim. E não é. As pessoas vivem em grupo, em casais, as mulheres têm relacionamento com homens o tempo todo e vice-versa, mães, pais, irmãos, filhos, companheiro amoroso, namorado, marido. Essa guerra do sexo não deveria acontecer. Mas aí vem também da narrativa de que o feminismo seria uma ideia... Existe, sim, o feminismo radical. Existe excludente, que quer confusão, que quer romper, mas não é sobre isso. O que eu acredito que as mulheres querem é um tratamento igualitário em certas ocasiões. Não aquele tratamento paternalista A gente gosta de ser cuidada, gosta de ser bem tratada, gosta de ser mimada, claro. Mas em certas situações, o que a gente quer é ser vista como igual. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Quero que minha voz seja ouvida, mas eu falo, não, mas vocês não estão me ouvindo, alguma coisa. Ah, já vem aí, tá lacrando. E não é isso, né? A gente percebe, existem estatísticas, por exemplo, violência política. Quando uma mulher fala em situação política, elas são interrompidas coisa de 20, 30 vezes mais que os homens. E a gente fala isso pro homem, fala, mas é vocês contra a gente? Não, gente, deixa a moça falar. É só isso. Deixem a moça falar, observem o que ela tá falando, espera a sua vez. E
E é uma vivência que é a realidade. Não é aquela coisa, vamos separar e nós contra eles. Ninguém tem interesse. Bom, alguém deve ter, né? Porque assim você domina. Quando você exclui um homem de uma pauta feminista, você exclui um homem de uma pauta feminina, como se a opinião dele não importasse, você já colocou um contra o outro. E o que a gente precisa é justamente o contrário. Homens que fiquem um pé conosco pelas pautas que a gente quer. Eu penso. Como eu comentei, né? Eu fiz muito concurso para a área policial, né? E uma coisa que eu percebi durante os anos foi que o número de mulheres dentro das salas de prova aumentou, cada ano aumentava mais. E aqui em São Paulo, principalmente, porque hoje em dia o concurso ele não tem vagas destinadas a homem ou para mulheres, né? É um concurso só, quem passou, passou. E nas últimas provas que eu vi, o número de mulheres era muito maior do que o número de homens dentro da sala de aula para poder fazer o concurso. Sim. E a tendência é essa. Eu acho que a tendência é essa. As mulheres agora vão começar a ocupar os espaços que antes era visto como carreiras masculinas. A ideia E o que eu acho interessante é que, assim, não há uma carga, né, destinada a mulheres, né? O concurso ali é de igual para igual, né? E mesmo assim, consegue se sobressair e adquirir as vagas. Sim. Então, assim, dependendo da realidade, não há necessidade de ter essa briga entre os sexos, né? Mas sim, quando a gente coloca determinadas situações, claro, a gente coloca os dois em pé de igualdade, realmente em pé de igualdade, com as mesmas oportunidades, realmente pode ser que a mulher, realmente, ela vai se sobressair. Mas que bom que você mencionou o concurso, porque o concurso eu acho o melhor exemplo disso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tomei posse como oficial de justiça, eu estava grávida de 8 meses. Eu tomei posse dia 1º de março, saí de licença dia 13 de março. Você conhece alguma empresa privada que me contrataria grávida aos 8 meses? Nenhuma. Não, nenhuma. O concurso é obrigado a me aceitar e não fazer discriminação, porque a lei impõe que ele faça isso e a lei impõe a proteção à gestante. E eu entrei, tomei posse, passei, trabalhei 15 dias, saí de licença, tive minha licença maternidade, voltei a trabalhar. E foi assim. Eu nunca teria sido... Inclusive, eu conheço mulheres que são demitidas logo após a licença maternidade na iniciativa privada. Então, o concurso, ele mostra, sim, que essa questão da meritocracia, ele funciona quando é uma avaliação objetiva. Às cegas. Porque quem faz a aprovação do concurso não sabe quem que é o candidato. Sim. Não sabe. É uma avaliação técnica. Então, assim, não precisaria ser nós contra ele se essa avaliação técnica fosse feita em todas as outras áreas da vida. Que uma mulher não tivesse que explicar com quem que ela vai deixar os filhos numa entrevista de emprego. E vocês são pais? Eu sou. Eu imagino que homens não tenham que responder essa pergunta numa entrevista de emprego. Seu filho ficar doente, com quem você deixa? As mulheres têm. Então, são esse tipo de coisa. Envolver mais os homens na parentalidade. Eu acho, por exemplo, o apoio ao pai também extremamente necessário para tirar toda essa pressão em cima da mulher. O pai tem uma licença paternidade decente para ficar com o filho recém-nascido, para dar o apoio, auxílio para a mulher, não uma licença paternidade de quando? 3 dias? Nem sei. Na iniciativa privada, se não me engano, são 3 dias. São 3 dias. O sujeito faz o quê? Tira foto com o filho no hospital, registra a criança, tchau. A carga ficou toda com a mãe, puérpera. Sozinha. Mesmo que ela tenha marido, mesmo que ela tenha companheiro, ela tá sozinha. Hoje em dia existem movimentos de empresas que, por conta própria, Sim. eles cedem, né, mais tempo. Né? Até a própria Forças Armadas, né? Na época, eu já servi na Força Aérea e na época que eu tava lá, era assim também. O pai, ele tinha o mesmo número de dias, né? Se não o mesmo número de dias, mas um número de dias muito maior do que a iniciativa privada, né? Poder ficar em casa. Até porque nos primeiros dias, né? Eu não sou pai, né? Não sou casado. Mas eu acredito que nos primeiros dias são os piores dias pra mulher, né? Depois que ela volta pra casa, né? Ela acabou de passar por uma experiência brutal, que é o parto. É uma experiência brutal, os hormônios estão loucos, a criança é extremamente frágil, ela tá emotiva, ela precisa de apoio. Então, assim, é o que eu sempre defendo na minha pesquisa. A maternidade, a parentalidade, ela tem que ser exercida de forma coletiva, não só pela mãe.
mas com a participação do pai de forma mais ativa mesmo, mais perto, mais próximo, que o pai também possa ter uma licença para levar a criança ao trabalho. Ao trabalho não, ao médico durante o trabalho. Normalmente as mães têm, conseguem negociar às vezes, mesmo na iniciativa privada. Eu nunca vi um pai que fala, tô saindo para levar meu filho no trabalho, sem alguém olhar e falar, meu filho no médico, sem alguém no trabalho e falar, como assim? Por que você vai levar? Não tem mãe, a criança? E toda a questão das creches. As creches da rede pública, elas funcionam num horário que torna quase inviável que uma mãe trabalhe em horário comercial. Ela funciona das 7 da manhã às 3 da tarde. Quem são as únicas pessoas que trabalham nesse horário? Doméstica. Se a mulher entrar numa linha de produção para ganhar um pouco mais, um chão de fábrica, ela não consegue. Ela não consegue. É interessante também tocar nesse assunto dessa forma, porque realmente existem muitas mulheres no Brasil que são mães solteiras, né? Cuidam dos seus filhos sozinhas. Mas também tem um lado que existem, né? Uma parcela de homens que também cuidam dos seus filhos sozinhos, né? Sim, sim. Tem vários casos aí na internet que são pais que criam os filhos sozinhos. E eles enfrentam essas mesmas dificuldades, né? Pra sair do trabalho, pra poder levar o filho no médico. O horário de creche também, pra poder sair do trabalho, pra poder... Sim. Né? Porque hoje em dia, dificilmente você vai achar alguém que sai 3 horas da tarde e tá livre, né? Ou seja, sai 2 horas da tarde do trabalho pra poder buscar o filho na escola. Eu acho que sim, tem uma mudança de mentalidade muito grande em relação à parentalidade. Cada vez mais eu vejo e conheço pessoalmente enormes exemplos maravilhosos, pai do meu filho principalmente. Fica aqui o registro teu, se você estiver me ouvindo. Pais que são pais. Eu conheço vários. Mas a própria, mesmo quando ele está disposto a fazer essa parte, às vezes a própria sociedade também não apoia. Não estimula o homem a assumir esse tipo de situação. É o que eu falei, ele está numa carreira um pouco mais... com muita... Né? Gente, fugiu a palavra. Concorrência, esse tipo de coisa. Cargos de venda, por exemplo. Sim. Cargos de gerência, esse tipo de coisa. Nem homem, nem mulher vão ser bem recebidos para falar, olha, eu estou precisando tirar o dia hoje, meu filho está com catapora, sei lá. Qualquer coisa do gênero. Então, essa ideia de que o filho é da mãe, só da mãe, apesar de nós termos, sim, um número muito grande de mulheres mães solos, ela tem que mudar. Cuidar da criança é um dever da comunidade inteira. Eles são nosso futuro. Eles são nossa fundação. É um dever da comunidade inteira e principalmente da família inteira. A mãe, claro, ela tem as questões fisiológicas e biológicas, principalmente em relação à criança pequena. Até 2 anos de idade, 3 anos, 4, 5. A criança tem uma dependência emocional, psicológica, biológica da mãe muito maior. Mas a criança não vive só 3, 4 anos. Ela tem toda a adolescência, né? Sim. Então, é essa ideia de que o trabalho de cuidado, e eu não falo só em relação à criança, mas também em relação aos animais de estimação, em relação aos idosos, a gente tem na mentalidade que isso é parte do afeto feminino. A mulher cuida porque é dela. Ela cuida porque a mulher é feita para cuidar. Ela é feita para cuidar? Talvez sim, em certo ponto da vida. Mas será que se esse trabalho de cuidado não fosse melhor dividido, esse homem também poderia exercer esse trabalho? Porque você vê, menina pequenininha, 3, 4 anos, já andam por aí com a boneca. E não é só a boneca que elas estão arrastando, a boneca bebê que elas estão cuidando, carregando a bolsinha da boneca. E troca... Gente, a menina tem 4 anos, ela está cuidando de um ser. Você não ensina um menino a cuidar de uma planta. Você não exige esse cuidado do menino. Por que não? Porque não ensinar, ele vai ser pai. Sim. Então, mas isso é um indicativo que é da natureza da mulher, né? Você não acha? Eu acho que até certo ponto. É claro que o homem pode sim e deve cooperar, né, na casa, né? Na criação dos filhos, estar presente, óbvio, né? Como eu já disse. Mas, é como você disse, né? A criança, a menina desde pequenininha, ela já tem essa propensão, né? A cuidar dos filhos, a pensar nisso, a comentar sobre isso. Normalmente, né? Eu não sei se... a minha dúvida é propensão ou é estrutural, é cultural? Eu não sei. Eu acho que não, porque se você for numa tribo isolada, vai ter isso também. Pode, não assim, é só eu acho que o cuidado da mãe em relação à prole, principalmente nos primeiros anos de vida, é uma coisa biológica, fisiológica, sim, é biológica, natural. Mas eu acho que conforme a
a criança vai crescendo, tanto que meninos, adolescentes principalmente, e meninas adolescentes, eles tendem a precisar mais do pai do que da própria mãe. Sim. Então, chega uma hora que a mãe sai um pouco de cena, ela vira a chata, Exatamente. e o pai vira o super-herói, o pai vira o protetor. Então, assim, sim, são fases. São claro papéis diferentes. Claro, eu não vou comparar uma mulher puérpera com um pai que acabou de nascer. São coisas completamente diferentes, sentimentos diferentes, experiências diferentes. E justamente por ter essa experiência, a mulher tem que ser, sim, um pouco mais protegida. Ela fica muito fragilizada durante esse período. Muito exposta, tem que ser protegida. E é nesse sentido que eu falo, não é para dividir. É para proteger essa peculiaridade feminina, que é gestar, que é nutrir, que é parir, que é cuidar. E para nós isso acaba se perpetuando, vai ficando pro resto da vida. Não importa quantos anos a criança tenha, normalmente quem faz o serviço da casa ou quem fica lá, leva o lixo, tira a pia, pega, não sei, o menino vai morrer, tá caindo ali, vai ver, né? Fica ali sempre em cima. É uma coisa de socializar um pouquinho mais isso, para todo mundo ter esse tipo de atenção. O pai participar da reunião da escola, o pai entrar lá no grupo de mães, que é sempre grupo de mãe, não é nunca grupo de pais. É sempre grupo, fica as mamizilas lá. Ai, fez tarefa, a criança tá ansiosa, nossa, ela foi mal em matemática. É verdade. É por isso que eu comentei lá atrás, né, quando a gente começou a conversar, sobre a questão da comunicação, que eu não acho legal de causar animosidade, né, de dividir guerra, igual você falou, guerra dos sexos, né? Porque eu entendo que o ideal, né, o meio termo, vamos dizer assim, tá no fortalecimento do núcleo familiar, na minha visão, né? Tanto a mulher tem, como eu disse, né? Tem a sua natureza, tem aquilo que ela faz de melhor, até por questões biológicas, né? Como você mencionou. O homem também tem um papel importantíssimo na vida da criança, do adolescente, né? A gente vê na sociedade, né? Assim, muitas crianças crescendo sem pais presentes, né? Sim. E isso culmina em problemas gravíssimos, né? Na sociedade de informação. Eu falo até por experiência própria, né? Porque, por exemplo, meus pais são separados, né? Então, eu não tive a figura do meu pai tão presente na minha infância e adolescência, né? Então, assim, é uma questão de cada um faz a sua parte, né? Mas que todos estejam ali presentes na formação, na criação da criança, né? Por que eu venho dizendo isso, né? Porque eu entendo que essa questão da comunicação de divisão é meio estranha, porque, assim, essa comunicação reclama do homem, reclama da questão da família, né? Mas, ao mesmo tempo, se tivesse um fortalecimento do núcleo familiar, a mulher estaria mais bem assessorada, amparada, né? Seja pelo marido, pelo pai da criança, seja pelos seus próprios pais, pelos avós, né? Até mesmo, porque não, né? Por exemplo, no meu caso, né? Pela igreja, pessoas da igreja que têm o seu núcleo social ali, no caso a igreja, algum grupo que ela participe, né? Então, assim, eu vejo que a sociedade, ela tá tão atomizada, tipo assim, não, é você e você mesmo, e você cuida do seu filho e acabou, não tem que se preocupar com nada, com ninguém, mas ao mesmo tempo a pessoa precisa de um apoio, né? Claro que precisa. Então, assim, isso que eu acho estranho, né? Porque a comunicação não casa, né, com a necessidade. Um aluno meu um dia me perguntou, falou, professora, mas as mulheres não queriam autonomia? Então, eu falei assim, gente, justamente. Emancipação financeira significa autonomia. A mulher que não tem emancipação financeira, ela fica na dependência do homem querer cuidar dela. E se o homem resolve não querer mais, ela tá perdida. Então, a emancipação financeira eu acredito que seja necessário. Mas o que a mulher gostaria é que os homens também assumissem um outro lado desse feminismo. Se eu sou casada e eu vou sair para trabalhar, para colocar dinheiro dentro de casa como um homem, eu quero o apoio dele para algumas coisas também, a proteção dele para algumas coisas. Então, você tem toda a razão. Dentro do núcleo familiar, o que nós queremos é coesão, é união. Sim. O que a mulher está cansada é de fazer os dois papéis, sozinha. O problema na formação dos indivíduos é exatamente essa, a falta de um elo. Ou falta o pai, ou falta a mãe. Eu concordo com o Glaucio, né? Até mesmo também com o que você falou. A defesa deveria ser em prol da família. Porque uma criança, ela cresce, né, de forma saudável se ela tem toda essa rede de apoio para ela, né? E se o casal dentro de casa, eles conseguem fazer esse um ambiente saudável também. Porque igual você falou, se a responsabilidade pesa, mesmo que tenha uma família, ali tem o pai, a mãe e a criança, mesmo se a responsabilidade, você tem esses dois e a responsabilidade recai só sobre um,
não se torna um ambiente saudável para a criança. Sim, Né? não é Então, pra assim, ninguém. se cada um tiver o seu papel, né, dentro do núcleo familiar e conseguir gerar essa família saudável, né, e a gente como sociedade conseguir defender essa família saudável, acredito que muitos problemas eles começam a desaparecer, né? Porque eles existem por causa disso. Ou falta o pai, ou falta a mãe. Uhum. Ou quando tem os dois, o pai, mesmo estando dentro de casa, ele ainda falta. Ainda falta. Sim. É. E outra coisa, um tema super importante que é pouco discutido, o abandono parental. Essas mães solo, elas não fizeram filho sozinhas. Uhum. Onde estão esses pais? Por que eles não são chamados à responsabilidade pelo Estado? Por que eles não estão pagando pensão? Por que eles não estão cumprindo? Por que não tem um processo educativo que não é ok colocar filho no mundo, virar as costas e desaparecer? Uhum. Então, assim, é muita pressão sobre a mulher nesse debate, sobre o comportamento da mulher que é mãe solo, sobre por que ela se colocou nessa situação, e sem a cobrança correspondente ao pai. Uhum. Isso eu acho importante a gente pontuar. Verdade. Então, de novo, não é nós contra vocês ou nós contra eles, guerra dos sexos. O que nós queremos é cooperação. E nós, eu digo, as estudiosas do feminino, das Sim. causas, não eu como pessoa. Eu também, né? Mas é essa ideia de colocar os homens também para entender. O mundo mudou, a situação das mulheres mudou. Nós não podemos voltar atrás. Eu brinco, falei, gente, o sonho da minha vida era ser uma pessoa bem realizada, bem feminista. Hoje eu brinco, é brincadeira, claro, mas meu sonho agora é ser esposa do troféu. Pelo amor, eu lavo, passo, cozinho, se eu puder passar o resto do tempo na academia ali, com o meu cartão de crédito para fazer minha comprinha, brincadeira, mas não tanto, eu tô cansada. Então, o que a gente quer é mais cooperação masculina para também entender nossas dores. Uhum. E você não consegue essa comunicação nesse diálogo violento, nesse diálogo de separar nós contra eles. E a mesma coisa serve para as outras questões políticas, Sim. conservadores, progressistas, como se eles quisessem coisas diferentes. Eu acho que a maior parte das pessoas, menos as pessoas que agem de má fé, elas querem um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor, você quer um mundo melhor, a gente quer ver as pessoas sem sofrer, as Uhum. pessoas atingindo seu potencial, as crianças crescendo felizes, todo mundo quer esse mundo ideal. Uhum. A gente diverge, talvez, eventualmente, na forma como esse mundo vai ser construído. Mas essa cooperação entre homens e mulheres é o que, no fundo, todo mundo quer. As mulheres querem ser ouvidas, querem ter suas vozes ouvidas, querem ser acolhidas pelos homens. E não ficar naquilo, você é feminista, lacradora. Não, amor, só me escuta um pouquinho. Né? Não é nada disso, não sou eu contra você. Pelo menos esse é o meu discurso, a minha pesquisa. Deixa eu mandar um abraço, pessoal.